Pode. Beleza, show de bola. Bom dia, pessoal. Vou falar aqui um pouco sobre leishmaniose, né? No caso, leishmaniose visceral, que também é conhecido como calazar, certo? Então, vamos dar uma começadinha aqui. Bom, parte de sumário, vamos falar um pouco de introdução, epidemiologia, o patógeno, a patogenia, manifestações clínicas, tratamento, controle, prevenção e as referências. Só um adendo, né, porque meu notebook não tem câmera, aí só peço perdão por não estar ligado a câmera, beleza? Bom, começando a parte de introdutória aqui, fazer uma leve contextualização acerca dessa doença. A leishmaniose visceral, conhecida como calazar, ela é uma zoonose de evolução crônica, né, com um acometimento sistêmico de alta letalidade, né. O causador da leishmaniose é um protozoário, né, então um organismo unicelular, né, no caso aqui do Brasil, de maior incidência vai ser a Leishmania chagas, tudo bem? A transmissão acontece quando a fêmea do mosquito, aqui no caso do gênero Flebotomínio, né, conhecido como mosquito palha, asadura, birigui, enfim, depende da região do Brasil onde esse mosquito se encontra. Eles vão picar cães ou outros mamíferos, enfim, animais que vão servir como reservatório, certo, para esse protozoário. Após o mosquito picar esses animais, a transmissão se dá depois com picando o homem, tudo bem? No Brasil, a principal espécie responsável vai ser o Lutzomia longipalpis, né, do mosquito. Bom, começando pela parte da epidemiologia, a gente pode observar aqui o gráfico do número de casos de leishmaniose visceral dos anos 80 até 2022, que é a última informação a nível nacional sobre a leishmaniose de acordo com o Ministério da Saúde, né? A gente pode observar que antes dos anos 2000, ali houve uma diminuição, né, mas uma crescente até os anos 2000, dos anos 80 até 2000, onde houve o pico aqui, né, de número de casos, justamente porque a parte do desmatamento, né, das florestas, enfim, causando para a migração desses insetos para a zona urbana, né, ocasionando um pico aqui em 2000, até porque também não tinha tantas informações assim de profilaxia, enfim, de tratamento, no caso da leishmaniose visceral. A gente, passando para o ano de 2022, de acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados um total no Brasil de 1.685 casos. Bom, aqui é um mapa do Brasil com os casos de leishmaniose visceral por unidade federativa de infecção, né? Então, todos os estados aqui do Brasil. A gente pode ver que, de acordo com o Ministério da Saúde, tem uma incidência maior aqui nesses estados da região norte, né? Também do Nordeste e parte do Centro-Oeste, certo? Especificamente, no Ceará está em vermelho bem escuro, né? Então, em 2022, né, onde foi elaborado esse gráfico, o Ceará teve um total de casos confirmados de 165 casos. Então, partindo agora especificamente para o Ceará, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, de 2007 até 2023, a gente observa a incidência aqui da distribuição do número de casos de acordo com a idade e o sexo, né? A gente vai observar aqui homens de 20 a 59 anos, é a maioria aqui, né, nesse caso, do número de casos de 2007 a 2023, com 2.644, onde as mulheres vão vencer aqui, no caso, não vencer o número de homens, porque é até mais infectado nessa faixa etária também, mas a faixa etária onde tem mais mulher sendo infectado é de 1 a 9 anos, né, com 981 casos, de 2007 até 2023 no estado do Ceará, né. O último dado da Secretaria CESA de Saúde do Ceará vai ser em 2023, né, ano passado, com 227 casos confirmados, beleza? De 2007 a 2023, de acordo com a CESA, foram 458 óbitos por leishmaniose visceral. Bom, então vamos conhecer um pouco mais sobre o patógeno, né? O protozoário, que é um organismo unicelular, né? Então, a Leishmania chagas, ele basicamente vai apresentar 3 formas. Próximo slide é o ciclo biológico dele.
E a gente vai entender onde a gente consegue encontrar cada uma dessas três formas, né? Mas, basicamente, a gente precisa entender a forma amastigota e a forma promastigota, né? A forma amastigota, mastigue significa chicote, certo? A etimologia da palavra é chicote, que significaria flagelo, né? O prefixo a é de negação, então a morfologia desse indivíduo aqui, nessa fase, é sem chicote, ok? É sem flagelo, né? Então ele apresenta uma forma ovoide, né? Meio que redonda, sem flagelo, né? Então vai ser a forma amastigota. E é essa forma que ela vai estar presente dentro dos macrófagos, né? No ciclo a gente vai observar que a forma promastigota inicia a infecção, né, para depois, dentro do macrófago, se transformar em amastigota, né? Então, a forma promastigota é a forma infectante, né? É a forma que o mosquito inocula, né? O aparelho bucal do mosquito faz uma grande parte do trabalho, né? Porque vai deixar quase que o protozoário, a leishmania, dentro do vaso sanguíneo já, né? Nessa forma, onde tem flagelo, né? Então é pró-mastigoto, com a presença de chicote, né? Com a presença de flagelo. Então ele consegue ter vida livre e chegar até os macrófagos, né? O tropismo dele é pelos macrófagos, tudo bem? Com a forma infectante. A pró-mastigota. Essa imagem aqui é um pouco confusa, né? Porque ela coloca aqui grudado na parte do tubo digestivo do vetor, do mosquito ainda, mas a forma pró-mastigota são essas aqui, de cima, tudo bem? São de vida livre aqui. Elas não são fixas, na verdade, né? Não são fixas. A forma paramastigota, aqui sim, elas estão aderidas ainda, né? Elas ainda estão aderidas no trato digestivo do mosquito. Então, vamos entender agora com o ciclo biológico os estágios, né, dessa morfologia, a transformação dessa morfologia. Do lado esquerdo aqui, do ciclo, em vermelho, a gente consegue observar a sandfly stages, né? Que é a fase dentro do mosquito, né? O estágio no mosquito, né? O ciclo onde o mosquito está atuando, né? Em azul, human stage, né? Onde agora a leishmania está dentro do humano. A gente vai observar, claro, que digamos, é menos importante essa parte aqui no mosquito, dentro do mosquito, mas é basicamente digamos, entre aspas, né? A retransformação da forma amastigota para a promastigota, né? Com digamos, o refazer aqui do flagelo, né? Mas passando agora, iniciando um ciclo aqui, a parte 1, onde existe a picada do inseto, do mosquito aqui, o ser humano ele vai ser considerado o hospedeiro definitivo, que por definição vai ser onde existe a reprodução, né, do leishmania. Então, bem aqui dentro do macrófago, após os promastigotas se transformarem em amastigotas, vai haver a fissão binária aqui, então, caracterizando como uma reprodução assexuada, né? Então, se a reprodução aconteceu dentro do ser humano, ele vai ser considerado o hospedeiro definitivo, certo? Então, o humano é o hospedeiro definitivo. Então, basicamente, o mosquito vai inocular quase já perto ali dos vasos sanguíneos, né? Fazendo com que, apesar de ser flagelado, o promastigoto não tenha tanto trabalho, né? A forma promastigoto com o flagelo, apesar dela conseguir se locomover, ela não vai ter tanto trabalho para chegar até os vasos sanguíneos e cair na nossa corrente, né? Então, ele vai ter um tropismo, ela vai funcionar, na verdade, como se fosse um cavalo de Troia, né? Porque a gente vai ver que na membrana, no glicocálix, a leishmania vai ter, no caso, uma espécie de glicocálix, né? Para ter o reconhecimento pelo tropismo, justamente pelos receptores das membranas da membrana do macrófago, tudo bem? Então vai invadir aqui o macrófago e vai ocasionar, se a infecção ela for, claro, bem sucedida, né? Isso vai ser definido no próximo slide, vou mostrar mais ou menos como é que é essa parte da continuidade da infecção, né? Porque, entre aspas, o macrófago que era para ter destruído os promastigotas, né? E acabaram que eles fizeram foi uma transformação para a forma mastigota, e aí é que vai dar início mesmo à infecção, né? Na forma mastigota aqui, que eles vão se multiplicar, e vai acontecer o rompimento aqui do macrófago, liberando mais amastigotas na corrente sanguínea. Alguma dúvida até agora, por favor? Eu não tenho nenhuma, e nada tem no chat. Cabo inteligente, essa Flávia é inteligente. Beleza, pessoal. Então agora vamos entender mais ou menos como é que os macrófagos, eles acabam não conseguindo destruir, né, a leishmania. Entre aspas, era isso que era para acontecer, né?
Então, primeiro vai haver a adesão e a internalização, justamente pelo tropismo junto com os macrófagos do glicocálix da leishmania junto aos receptores dos macrófagos, né? Então, a gente vai entender que a parte mais importante, no caso, seria do ciclo biológico, o influxo, né? No caso, a fagocitose da forma promastigota da leishmania para dentro do macrófago, né? Então, entrando dentro do macrófago, o promastigota vai virar o amastigota. Claro que a gente sabe que quando formar o fagossomo, né, aquela bolsa após os pseudófilos sendo formados, enfim, englobando aí o antígeno, né, patógeno, o macrófago ele deveria iniciar a destruição, né, por meio das enzimas lisossomais, enfim. Mas isso acaba não acontecendo, né? Aí vai faltar a biologia, no caso aqui para mim, mas nesse caso, a gente observa que só houve a perca do flagelo, né? Não sei se no flagelo há uma falta, na verdade, dessas duas moléculas que eu vou mostrar mais à frente, mas o que acontece basicamente é a perca do flagelo, né? Então, o que é que acontece? Na membrana da leishmania, existem duas moléculas, certo? A LGP, que é o lipofosfoglicano, e a leishmanolisina, né? Conhecido também como a GP63, que é uma glicoproteína, né? Protease, faz parte do glicocálix do protozoário, certo? E essa glicoproteína, essa aqui de baixo, a GP63, ela vai conseguir se ligar a diversos receptores do macrófago, né? Como o CR1 e o CR3, justamente para favorecer o que eu falei da parte do cavalo de Troia, né? Que, as bactérias fogem de macrófagos, né? Mas a leishmania, ela é atraída, ela vai em direção ao macrófago justamente para que o ciclo dela possa acontecer uma vez que é favorecido dentro do macrófago, né? E por que é favorecido dentro do macrófago? A GP63, ela vai conseguir se ligar a receptores e adentrar, assim, formando a endocitose, né, a fagocitose. Contudo, digamos assim, o ato de englobar é a fagocitose, né? Mas não vai haver a destruição desse patógeno dentro do macrófago, justamente por conta de uma outra molécula, que é a LGP aqui, no caso, a lipofosfoglicano, né? Que ela, devido a diversos fatores da estrutura dela, ela impede, como se fosse ela um antioxidante, digamos assim, né? Ela vai impedir o estresse oxidativo, né? Que do inglês é o burst respiratório, que aconteceria dentro do macrófago, né? Dentro do fagossomo, né? Além disso, ela vai também impedir, ela também é resistente às hidrolases, né? Que seriam as enzimas do lisossomos, né? Que poderia adentrar aí após o englobamento aí dessa partícula, mas da leishmania. Mas devido à presença dessa LGP, desse lipofosfoglicano, vai haver a resistência da destruição da leishmania, né? Perdendo apenas o flagelo. Então, como eu falei, provavelmente o flagelo não possui, né? Como é uma extensão da membrana plasmática, apesar de ser uma expansão, talvez não possua a LGP, né? Que evitaria, sim, a destruição. Então, vai haver dentro do macrófago, devido a essas duas moléculas, primeiro, a GP63, ela facilita o encontro do macrófago com a leishmania, né, como se fosse uma espécie de cavalo de Troia, mas a LGP, ela vai, o macrófago vem para cima, mas a LGP não deixa, após a fagocitose acontecer, haver a destruição desse patógeno, né, justamente por conta da LGP. Tranquilo? Aí a gente entende, mas teoricamente é para acontecer essa destruição, né? E acontece em certos casos. Alguns não e outros sim, né? Mas a gente precisa entender basicamente como é que vai funcionar a defesa do nosso sistema imune, né? Como eu falei, devido a esses receptores, enfim, presentes nas membranas plasmáticas, na membrana plasmática da leishmania e das células do sistema imune, vai ter o tropismo da leishmania por essas células de defesa, né? Então, o controle da infecção se daria, né, uma vez pela destruição, claro, da leishmania dentro do macrófago, né? Mas ela se dá por uma cascata de sinalização complexa, né? Então, os macrófagos, os monócitos e os neutrófilos também serão células atraídas, né, no caso, pela leishmania, né?
além dos linfócitos TCD4, da imunidade adaptativa, né? Só que aqui é que está o pequeno problema desse caso de destrói ou não destrói a leishmania, né? Porque eu vou ver ainda melhor, claro, na cadeira de IMAD, né, no terceiro semestre, mas a gente vai observar que os linfócitos CD4, uma vez que certos macrófagos conseguem realizar a destruição e apresentar um antígeno para os linfócitos TCD4, vai depender da reação, né, da magnitude da reação de resposta, né, no caso do sistema imunológico. Então, uma vez apresentado o antígeno para esses linfócitos, vai haver, digamos assim, ainda não se sabe ao certo como isso acontece, mas vai haver uma resposta positiva ou negativa, entre aspas, digamos assim, né? Porque a partir da informação que chega aqui, ó, nos linfócitos TCD4, ele vai poder liberar, vai formar, no caso, né, linfócitos, um subgrupo, né, os linfócitos TH1 ou os linfócitos TH2. O problema é que os linfócitos TH1, eles vão liberar, ou no caso, o subgrupo vai liberar essa citocina inflamatória, que no caso é a interferogama, né? O interferogama, ele vai, de maneira positiva, sinalizar para que haja a formação de outros macrófagos, né? No caso, a ativação de outros macrófagos que irão conseguir combater e, consequentemente, o nosso organismo vai conseguir resistir à infecção. Então, vai depender realmente da resposta do sistema imunológico. Se os linfócitos TCD4 vão produzir linfócitos subgrupo, né, TH1 ou TH2. Formando o TH1, esses TH1 vão produzir a citocina inflamatória interferon-gama, que vai lá no macrófago ativá-los, digamos assim, para tentar combater e resistir à infecção. O problema é que, se o estímulo, né, for produzir os linfócitos TH2, o subgrupo TH2, esses linfócitos TH2, eles vão produzir a citocina inflamatória, mas no caso da isoleucina, né? A interleucina, na verdade. 4, 5, 10 e 13. E elas não vão ativar os macrófagos para combate, né? Na verdade, esses macrófagos seriam do tipo 2, eles iriam basicamente como se fosse fazer a limpeza, né? Após um combate, ficam fragmentos, né, de antígeno, enfim, de células, e aí esses macrófagos aí do tipo 2, ativados pelo linfócito TH2, eles são apenas para limpeza, né, digamos assim. Então, não iriam combater, esses macrófagos não iriam combater a leishmania, né, o que deixaria o indivíduo suscetível à infecção. Então, basicamente, com isso, o resultado clínico da infecção, se ela vai ser bem sucedida ou não, vai depender da leishmania, né? A infecção por leishmania, ela vai depender do equilíbrio entre as citocinas ativadoras das células TH1 e TH2, né? Então, basicamente, se ativar TH1, vai ser produzido interferon gama, resistência à infecção. Se for o TH2, vai, na verdade, facilitar, ser suscetível à infecção devido à não produção dessas citocinas ativadoras e não ativação dos macrófagos que seriam de combate, e sim de limpeza, no caso desse TH2. Bom, passando agora para a parte de manifestação clínica, a leishmania, como eu falei, ela vai ter tropismo, né, por órgãos do sistema imune, né, então, basicamente, baço, medula óssea, gânglios linfáticos e também o fígado, né, o tropismo visceral vai ser esse. Então, os indivíduos acometidos por essa infecção vão apresentar febre irregular, esplenomegalia e hepatomegalia, o crescimento do baço e do fígado, vão apresentar também anemia, leucopenia, plaquetopenia, juntamente com a desnutrição. A gente pode observar aqui um indivíduo com essas marcações que são clássicas, né, para acompanhar justamente o desenvolvimento desse crescimento, tanto do fígado como do baço, tudo bem? Como os sintomas clínicos são bem claros e bem evidentes, a clínica, entre aspas, seria soberana nesse caso, né? Não precisaria de tantos exames complementares, no caso. Então, a observação dos sintomas clínicos para dar o diagnóstico é muito importante, observar justamente esse crescimento, enfim. Também existe a pesquisa do parasita, né? Mediante punção de medula óssea, linfonodos, fígado e baço.
Também no esfregaço sanguíneo, né, corado por Jamieson para identificar pedaços do parasita, tudo bem? Existem métodos imunológicos, né, o método imunológico da reação de imunofluorescência indireta, que é esse RIF, que é essa sigla, né, que é a utilização de promastigotas, né, a forma promastigota, que é aquela forma com o flagelo, que é a forma infectante, né, fixadas em lâmina, a ELISA, né, que é a presença de antígeno marcado por um anticorpo específico, e também um teste rápido, né, de anticorpo aqui, anti-leishmania, Donovani também. O tratamento, basicamente, pode ser com 2 etapas, ou se o tratamento já iniciar de maneira eficaz, em uma etapa só. Por quê? A primeira escolha seria drogas antimoniais, né, pentavalentes, no caso, com antimoniato de N-metilglucamina, que é disponível aqui no Brasil, né, que seria esse antiparasitário que com uma dose de 20 miligramas por quilo ao dia, né, de SB mais 5, né, que seria o antimônio pentavalente, durante 20 dias, né, durante 20 dias. Então essa seria a primeira escolha, a depender da gravidade do paciente, né. Se não, a utilização da anfotericina B liposomal, né. Então, se não deu certo aqui, a gente vai para tentar com essa daqui, que seria 1 miligrama quilo dia, durante 14 dias, sendo a dose máxima de 14 miligramas, né? Essa seria a segunda escolha, tudo bem? Bom, mas a gente sabe que os animais eles vão funcionar como reservatório, né? Então, como controlar e como prevenir? Primeiramente, tratando os doentes, né? Uma vez que os doentes sendo tratados, eles não vão mais apresentar o ciclo, né? Vai haver a interrupção desse ciclo, né? E aí o mosquito, quando for fazer o repasto, não vai ter, obviamente, assim, a leishmania, né? Então, se houver o tratamento dos doentes, vai haver também o controle, né? Mas a gente tem que lembrar também que no caso da parte doméstica, né? Na cidade, na parte urbana, os cães vão atuar como reservatório, né? Da leishmania. Então, é importante a vacinação, né, dos cachorrinhos, e o uso de coleira protetora, aquela coleirazinha que evita que o mosquito se aproxime do animal. Né? E também combater o flebotomínio, né, os focos do mosquito, enfim. Lembrando que eu achei bem legal, quando fui pesquisar aqui sobre a leishmaniose, que eu acredito que as meninas colocaram esse seminário justamente por conta disso, né? 12 de agosto, acredito que seja esse ano, de 10 a 17 de agosto, é a Semana Nacional de Combate à Leishmaniose, né? Então, é importante a gente saber de todas essas informações aqui acerca do controle e prevenção, porque a gente está justamente essa apresentação na Semana de Combate à Leishmaniose, beleza? Então, aqui são as referências. E valeu, pessoal. Muito obrigado. João.